Nesse nosso treinamento intensivo de hoje, eu quero começar então explicando uma situação importante envolvendo o Diário de Justiça eletrônico, tá? Vou tomar aqui um pouquinho de café. Vamos lá, hein, gente, para dar aquele Power Master Plus. Raquel, me explica. Olha lá. Saiu uma decisão do juiz. Essa decisão do juiz, ela dizia que o autor tinha 5 dias. Olha lá. Autor, você tem 5 dias para poder fazer o quê? A decisão do juiz foi 5 dias para poder se manifestar sobre os docs, os documentos juntados pelo réu. Tudo bem? Essa decisão aqui, ela foi disponibilizada, eu não falei publicada, ela foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico, tá? Vamos colocar aqui, gente, como vocês já sabem, entendam bem, vocês já sabem que existe um recesso entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que prazo não corre. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui, eu vou aproveitar que eu tô com o meu celular. Então, a gente ainda tá no recesso, né? Vou colocar aqui, gente, uma data... pode ser de janeiro mesmo. Vamos colocar assim, gente, dia 23. Dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro, uma segundona, ó, uma segunda-feira. Em uma bela segunda-feira, dia 23 de janeiro, foi disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico. Ok, Raquel, e aí? Eu considero essa decisão publicada no próximo dia útil. A publicação é no próximo, considera-se publicada no próximo dia útil. Raquel, qual que é o próximo dia útil? É o dia 24, terça-feira. Então, eu considero publicado dia 24 de janeiro, vamos colocar aqui, ó, 2023. 2023. Então, ela foi publicada, tá? Dia 24. É o próximo dia útil seguinte ao da disponibilização. E esse dia da publicação, que é o dia do começo, gente. Esse aqui é o dia do começo. Raquel, mas o dia do começo é excluído. Exatamente. Então, aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, aqui, ó, dia 23 foi segunda, 23, 24 foi terça, né? Aqui, ó, próximo dia útil foi terça-feira. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Janeiro é 31, 30, 31, né? Olha lá. Depois vem 1º de fevereiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então aqui, gente, tá tudo ok, né? Raquel, o dia do começo foi o dia 24, uma terça-feira. Eu tenho 5 dias úteis, tá? Ele deu 5 dias, eu já sei que são 5 dias úteis por causa do 219. Então, a disponibilização não conta. O dia útil seguinte ao da disponibilização é o da publicação. E o dia da publicação é o dia do começo. Só que, pelo artigo 224,
o dia do começo é excluído e a gente conta o dia do fim. Então, Raquel, dia 24 foi o dia do início, né? Você já vai, na hora que você estiver montando o seu calendário na prova, você já vai cortar os sábados e os domingos e os feriados, tá? A menos que a questão diga assim, desconsidere feriados no período. Desconsidere. Então, se é para desconsiderar, beleza. Se não falar nada, você tem que lembrar dos feriados, tá, gente? Então, volta. Raquel, então são 5 dias, né? Sim. Você começa aqui, ó. 1, 2, 3. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho até o dia 31. Esse é o último dia do meu prazo, tá? Para eu poder praticar esse ato processual, né? De maneira tempestiva, tá? Então, aqui, ó, eu comecei a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o 5º dia, beleza? Dia 31. Gente, dia 31 de quê? De janeiro, né? A gente tá considerando aqui, ó, o finalzinho de janeiro / fevereiro 2023, tá? Eu quis tirar dessa data aqui por causa do artigo 220, tá? Da suspensão dos prazos. Tranquilos? Então, esse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês é o esqueminha que vocês vão utilizar, tá? Então, aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar para vocês aqui. Esse é o esqueminha que vocês vão utilizar para entender o 224, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico. Beleza? Raquel, a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que se seguir ao da publicação. Então, por quê? Porque o dia do começo não conta. Então, eu começo a contar efetivamente o meu prazo no dia útil seguinte ao da publicação. Que foi o quê, gente? Que foi o dia 25, tá? Então, todo cuidado é pouco na hora de fazer o quê, gente? Na hora de analisar questões que envolvem prazo, tá? Não é tão simples. Às vezes a questão, ela cobra só a literalidade do texto normativo, como muitas aqui que a gente pegou. Mas a gente vai ver que tem algumas questões que são um pouco mais profundas. Então, eu aconselho, né, é possível que a sua prova não vá tão longe assim, né, para oficial de promotoria, mas como tá dentro do edital os artigos de prazo, a FGV gosta de colocar situações problema, tá? Então, volta comigo. Raquel, eu entendi. Volta aqui, gente. Vamos fazer essa questão agora de número 11. Essa questão diz assim: atuando no processo civil como fiscal da ordem jurídica, aqui já é uma questão mais tranquila, porque ela não vai falar muito de prazo, ela vai falar o quê, gente? Do promotor, do Ministério Público. O MP, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele não poderá opinar quanto ao mérito da causa desfavoravelmente à parte incapaz. Gente, lembra, quando no seu processo, quando no meu processo tem interesse de incapaz, o Ministério Público deverá ser intimado pessoalmente para se manifestar em 30 dias, tá? Pelo simples fato de ter interesse de incapaz. Mas às vezes o incapaz é o autor e ele não está pedindo nada com nada. Então, o promotor é obrigado a passar a mão na cabeça do incapaz? Não. Eu tenho que, a lisura do procedimento é intimar o MP para o MP o quê, gente? Meu filho, intima o MP para que ele queira, caso queira, dê o parecer dele, tá? Agora, o parecer pode ser contrário ao incapaz? Pode, tá? Então, aqui diz que o MP, ele não pode opinar? Pode sim. Ele poderá opinar, inclusive desfavoravelmente à parte incapaz. B, ele não pode produzir provas, devendo aguardar a iniciativa das partes. Pode sim, pode recorrer, pode produzir prova. Terá legitimidade recursal? Terá. Será considerado intimado com a publicação dos provimentos jurisdicionais no órgão oficial? Não. Essa intimação pessoal que é feita para o Ministério Público, eu já falei sobre isso. A intimação pessoal é aquela que se dá por meio de carga dos autos, quando são físicos, né? Carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, remessa ou meio eletrônico, ok?
Letra D, tá errada então. Deverá intervir sempre que a fazenda pública seja uma das partes. Já falamos sobre isso também, que é o artigo 178, parágrafo único, quando a fazenda pública está em um dos polos da demanda, ou como autora ou como ré. Isso por si só, essa qualidade da parte de ser fazenda pública não atrai por si só a necessidade de intimação, de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Tá bom? Pode voltar comigo. Raquel, tá lindo. Então, Lidiane mandou bem aí. Tô acompanhando a galera no chat, tá? Então aqui, ó, gente, coloquei para vocês o artigo 178. Quais são os casos em que o Ministério Público atua como fiscal, ó, fiscal da ordem jurídica. A gente já falou sobre isso. Quando houver interesse público ou social, quando houver interesse de incapaz, e também naqueles conflitos possessórios, o que, gente? Coletivos, né? Quando houver conflitos possessórios coletivos, mesmo, né, se tratando de terra rural ou urbana, ok? Lembra que tem que ser litígio coletivo e não individual. Essa aqui é a palavrinha que eu quero chamar a atenção aqui nesta oportunidade. Muito bem, a participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do MP. A gente está cansado de fazer isso aqui, né, gente? Pode destacar o parágrafo único, porque ele aparece muito em prova. Muito, muito, muito. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o que o promotor pode fazer? Ele pode ter vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Ele também pode produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Lembra que o Ministério Público tem a prerrogativa da intimação pessoal, tá? E também o que, gente? Do prazo em dobro, né? Então, ó, intimação pessoal e o prazo em dobro para todas as manifestações, exceto quando a própria lei prevê um prazo próprio, tá? Então, ó, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio. Exemplo, esses 30 dias aqui não dobram. Ele é um prazo próprio. Eu já estou dizendo que é para o MP, certo? Fim do prazo para manifestação do Ministério Público sem oferecer o parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo, porque vida que segue, tá? Raquel, o que mais? Vamos evoluir um pouquinho mais? Vamos. Questão agora de número 12. Armando, ele se sentiu lesado em um pacote turístico que ele adquiriu para suas férias. Então, olha lá, gente, o Armando encontra-se numa situação que, gente, complicada, né? Então, deixa eu só beber uma aguinha aqui, gente. Olha lá. Vem comigo aqui, gente. Imagina essa situação aqui, ó. Armando se sentiu lesado em um pacote turístico que adquiriu para suas férias. E assim, ajuizou em junho de 2016. Percebam que aqui eu já estou falando, ó, se é junho de 2016, já é a vigência do código que, gente? Já é a vigência do código atual, tá? Então aqui eu já estou tratando do CPC de 2015. Isso é importante, eu sempre estou ressaltando isso para vocês. Eu vou repetir, normalmente as pessoas me perguntam assim, Raquel, e como é que fica essa questão da preparação, né? Como é que é a preparação para processo civil, para concursos em geral? Você tem que fazer questão? Tem. Você tem que ler o texto legal várias vezes, tá? Isso vai ajudar vocês, gente, tipo 80% a 90%. E não fazer questões que estejam muito ultrapassadas. Questões relacionadas com o Código de Processo Civil de 73. O código atual, gente, ele é de 2015, entrou em vigor em março de 2016, tá? Então, assim, fazer questões só relacionadas com o CPC de 2015. Porque senão você vai se embananar inteiro. Porque houve mudanças significativas de uma legislação para outra. E isso vai levar você ao quê, gente? Você vai ter que ficar fazendo adaptação na questão. Nunca precisou, tá? Então, vem comigo. Raquel, aí já tá tudo de acordo, né? Já é o código novo, já. Então, aqui, ó, vem comigo. Nós temos aqui, ó, o Armando, ele tá lesado por um pacote turístico que ele adquiriu. Ele entrou com uma ação, então o Armando entrou com a ação contra quem? Contra a companhia aérea, olha lá, ó, CA,
contra a companhia aérea na qual voou e contra a operadora de turismo que lhe vendeu o pacote terrestre. Então, ó, contra a companhia aérea e contra a operadora de turismo que lhe vendeu o pacote terrestre. Então, são 2 réus. Eita, Raquel, se são 2 réus, qual é a nossa conclusão? Isso aqui é litisconsórcio. É um litisconsórcio passivo. Então, eu tenho aqui 2 réus. Ó, companhia aérea e a operadora de turismo. Litisconsórcio passivo. Cada réu contratou um advogado diferente. Opa. São advogados diferentes, mas eles atuavam no mesmo escritório jurídico. Então, gente, aqui ele não falou que o processo era eletrônico. Então, Raquel, mas são 2 advogados do mesmo escritório. Então, o prazo vai ser contado em dobro ou o prazo vai ser contado de maneira simples? Simples, tá? Então, volta. Ó, mesmo escritório. No final desse processo, volta aqui, no final desse processo teve sentença. O processo, né, teve a tramitação dele normal e foi proferida a sentença. E aí, Raquel, de acordo com o código, qual que é o prazo que eu tenho para recorrer? Tá? Porque aqui, cada réu contratou um advogado que atuava prolatada a sentença, é correto afirmar. Como é que vai ser a contagem do prazo para recurso contra essa sentença aqui? Né? A gente está partindo da premissa de que a sentença foi desfavorável para os réus, tá? Muito bem, gente. O prazo para o recurso será contado de forma simples. O prazo, no caso concreto, será contado em quádruplo. Esse aqui é muita loucura, né, gente? Esse aqui você já fala assim, esse aqui eu já sei que não é. Será contado em dobro para apelar o recurso contra a sentença. Eu já sei que é a apelação. Raquel, não tem a dobra, porque os advogados, eles são do mesmo escritório. Exatamente. O juiz decidirá, mas em deferindo o prazo em dobro para os réus, deve dar o mesmo tratamento para o autor em respeito à isonomia. Loucura, não. O prazo em dobro será apenas para o réu principal. Como assim réu principal, gente? Tem isso? Não tem, não. O prazo, ele é simples. O prazo para recurso será contado de maneira simples, tá? Então aqui, Raquel, e aí? O que a gente pode fazer? Aqui, ó, artigo 229, que é aquele que mais está aparecendo, né, nas questões. Os litisconsortes que têm diferentes advogados de escritórios de advocacia diferentes terão prazo contado em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Cessa a contagem do prazo em dobro. Olha lá, cessa a contagem do prazo em dobro, se havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Tudo aqui que eu tô falando é processo físico, tá? Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos, ok? Então aqui, gente, se o processo fosse eletrônico também, eu não teria a dobra do prazo, ok? 229 é um artigo que fala sobre a diferença entre um prazo simples e um prazo em dobro, tá? Gente, lembra que eu falei para vocês que o prazo pode ser um prazo legal, que é fixado pela lei, um prazo judicial, fixado pelo juiz, prazo misto, quando tem um parâmetro legal, mas quem define é o juiz, mas também existem prazos que a gente fala que são prazos, existe o prazo comum, pode vir aqui comigo rapidinho. Ó, às vezes aparecem algumas expressões e eu acho importante falar um pouco com vocês sobre isso. A briga dessa questão é a briga entre prazo simples e prazo em dobro. Ah, Raquel, eu lembro que o Ministério Público tem direito a prazo em dobro para todas as suas manifestações, exceto quando a lei prevê prazo próprio. Ok. Além disso, existe o chamado prazo comum, que é aquele que vai transcorrer simultaneamente para as partes, e tem o prazo sucessivo. Ah, prazo primeiro para o autor, depois para o réu e depois para o Ministério Público. Então aqui, ó, sucessivo. Primeiro é o autor, depois o réu,
depois o Ministério Público. O prazo aqui é sucessivo. Se o juiz diz assim, 5 dias para o autor e o réu manifestarem-se sobre o retorno dos autos do tribunal, é um prazo comum. Ele está contando simultaneamente para o autor e para o réu, tá? A contagem é simultânea. Então, no prazo comum, a contagem ela é simultânea. Ok? Pode aparecer também, gente, o prazo é um prazo dilatório. É aquele prazo que pode ser o quê, gente? Aumentado, né? Reduzido. Prazos peremptórios são aqueles prazos mais fatais. O juiz só pode reduzir um prazo peremptório se for com a anuência das partes, né? Outra coisa, prazo próprio é o prazo da parte. Raquel, se eu não me manifestar no prazo, dá ruim, né? Dá. A gente vai ter uma série de consequências jurídicas. Agora, o que é um prazo impróprio? Normalmente, os prazos para o juiz, o bonito, são prazos impróprios. Às vezes aparece assim, gente, 5 dias para o juiz, né? O juiz tem, aqui a gente vai ver, o juiz tem prazo para dar as decisões, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, né? Que a gente vai ver aqui, que é o 5, 10, 30. Então, só que são prazos o quê, gente? É claro que o juiz também não pode aproveitar que o prazo dele é impróprio e o quê, gente? E demorar demais, porque ele também pode responder por isso, tá? Então, ó, volta. Pode aparecer, então, em prova, né? Prazo próprio, que é o das partes. Prazo próprio. Depois, prazo impróprio. Lembra que qualquer excesso, né, gente, pode implicar aí em processo disciplinar, né? Então, prazo próprio e prazo impróprio. Esse conceito aqui, ele é cada vez mais, né, podia dizer aqui, obsoleto. O prazo dilatório, que é aquele prazo que é flexível. E o prazo peremptório. Raquel, mas mesmo peremptório, ele pode ser, né, reduzido pelo juiz desde que tenha anuência das partes. Sim. Aqui, o prazo dilatório, ele é um prazo mais flexível, tá? Ele é um prazo mais flexível, que permite a alteração mais facilmente. Já o prazo peremptório, ele é um prazo mais rígido. Então, por exemplo, para o juiz poder reduzir, ele tem que ter anuência das partes. Nada impede que a gente venha a celebrar aqui os chamados negócios jurídicos processuais, né? Então, esse aqui, ó, ele é mais flexível, né? O prazo dilatório, ok? Então, podem aparecer algumas expressões dessa natureza para vocês. Mas vamos fazer questão, né? Marcela, advogada de uma empresa em processo que tramita numa vara cível da comarca de Caçador, Santa Catarina, ela foi intimada pelo juízo numa quarta-feira. Então aqui, gente, já coloca o seu calendário, segunda, veja bem, segunda, terça, vamos montar o calendáriozinho aqui. Essa questão é mais fácil, a gente não trabalha com datas. Então, eu tenho aqui, ó, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tem que montar e saber que a gente não vai contar os feriados, nem sábado, nem domingo. Então, na quarta-feira, ela foi intimada. Quarta-feira foi a intimação. Raquel, para a prática de determinado ato processual no prazo de 5 dias. Eu já sei que esse prazo ele é contado em dias úteis, então artigo 219 do CPC, tá? Considerando ser feriado na segunda-feira da semana seguinte, então aqui, ó, aqui eu vou colocar um xizinho, né?
Olha aqui meu calendário, gente. Vamos contar esse prazo. Terça-feira, quarta-feira foi o dia da intimação. Raquel, o dia da intimação é o dia do começo, né? É. Então, o dia do começo, eu não conto. Lembra que aqui eu tenho que fazer uma análise conjunta do 224 com o 231, tá? 224 com o 231. Então, a intimação foi na quarta. Raquel, o dia do começo é excluído. Então, e lembra também o quê, gente? Que eu não posso contar. Vamos colocar 2x aqui. Eu não posso contar nem sábado. Ele já disse que a segunda foi feriado. Então, deixa eu fazer diferente aqui. Ó, ele disse que segunda foi feriado. E eu não vou poder contar também nem sábado, nem domingo. Beleza? Raquel, dia da intimação é a própria quarta-feira. É o dia do começo. Então, aqui, ó, não conta, né? 1, 2, 3, 4, 5. É a próxima quinta-feira, certo? Eu não contei nem sábado, nem domingo, nem a segunda que era feriado, tá? Então, ó, o prazo, o termo final do prazo processual concedido à patrona patrona se dá na quinta-feira da semana seguinte. Aqui, a gente fez toda uma análise, tanto do artigo 224 como 231, considerando os dias úteis. Não esqueçam que o 216, ele fala sobre o feriado forense. O feriado forense, que eu não considero nem sábado, nem domingo, nem os dias declarados por lei como o quê, gente? Como feriado, tá? Então, mais uma questão para conta. E aí, gente, olha que interessante. Agora a gente vai entrar numa... Agora eu vou dizer que aqui é o nosso nível máximo de aprofundamento. Raquel, eu já sei que exclui o dia do início, mas que conta o dia do fim. Mas eu preciso saber quais são os dias de começo para serem excluídos. E o começo, ele varia, tá, gente? Conforme a intimação, conforme a citação. Então, vem comigo. Primeiro, 219 já tá aqui, tá? O artigo 224, lembra que eu falei, esse 224, eu não consigo analisar o 224 separado do artigo 231, tá? Raquel, salvo disposição em sentido diverso, tá? Considera-se dia do começo. Aqui eu vou trazer todos os dias do começo. E você tem que lembrar que todo dia do começo é excluído, por causa do 224. Então, ó, Raquel, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. Então, se lá diz, fulano foi citado pelo correio. E aí, gente, olha lá, o réu foi citado pelo correio. Eu juntei o AR, que é o canhotozinho assinado por ele, hoje, terça-feira. Então, hoje o quê? Não foi a juntada do aviso de recebimento? Ele foi citado pelo correio, tá? Em outra data. E hoje, terça-feira, eu juntei o mandado cumprido. Então, hoje é o dia da juntada. O dia da juntada é excluído. Então, começa a contar a partir de amanhã, quarta-feira, tá? Volta. Raquel, então, ó, a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio. O AR é o quê, gente? É o canhotozinho assinado pelo citando, tá? Então, eu juntei no processo. Então, essa é a data do começo. Exclui ela. Começa a contar no dia útil seguinte. Raquel, a data desjuntada aos autos do mandado cumprido quando a citação ou a intimação for pelo oficial de justiça. Olha para mim, o oficial de justiça, semana passada, ele citou o fulano, citou o réu. E hoje, terça-feira, a gente juntou o mandado cumprido. Então, Raquel juntou hoje o mandado cumprido? Juntou hoje. Hoje é o dia do começo. Começa a contar, então, o prazo o quê, gente? No próximo dia útil, amanhã, quarta-feira. Entendi. Então, aqui, ó, é o mandado cumprido. Mandado cumprido pelo oficial de justiça.
OJ, vou colocar aqui, né? O mandado cumprido, ó. Ajuntada. A data, olha aqui, gente, a data da ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por um ato do escrivão ou chefe de secretaria. Imagina que o sujeito compareceu ao balcão. Sujeito, ele compareceu ao balcão, lá do fórum, o balcão da secretaria. Raquel, ele chegou lá hoje e ele se deu por citado ou intimado. Então, o quê? Ele compareceu espontaneamente, né? É a data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Se eu compareci hoje, tá? O meu prazo começa a contar o quê, gente? Amanhã. Porque hoje, na verdade, hoje é o dia do começo. O dia que eu compareci e me dei por ciente. Mas aí a gente exclui o dia do começo. Beleza? Que mais? O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação ela for por edital, tá? Então, ó, Raquel, que prazo é esse de dilação? Anota aí, gente. Esse artigo ele só exige um pouquinho mais, tá, de detalhes da gente. Então, ó, vou colocar uma tela branca. O sujeito, gente, X, ele foi citado por edital. Beleza, Raquel? E aí, o juiz estabeleceu um prazo. Quando a gente publica o edital, aqui, ó, hoje o edital, ele é publicado em meio eletrônico. É uma plataforma e a gente fica esperando para ver se ele vai ter acesso, né? O X, se ele vai tomar ciência. Então, o código estabelece um prazo de dilação de 20 a 60 dias. Aqui, ó, é só você anotar aqui. 257. Pode colocar aí, inciso 3. O juiz tem que fixar um prazo para a gente ficar esperando, de 20 a 60 dias. Publica o edital na plataforma eletrônica e vê se o sujeito aparece. Então, aqui, imagina que o juiz fixou assim, prazo de dilação. O juiz fixou um prazo de dilação de 20 dias. Ah, Raquel, beleza, 20 dias úteis. Ok. Então, o dia útil seguinte ao fim da dilação. Raquel, dia útil seguinte ao fim da dilação. Raquel, acabou hoje, 20 dias, terça. Esse foi o último dia. Qual que é o próximo dia útil? Quarta. Quarta-feira. Então, o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Dia útil seguinte ao fim da dilação. A dilação foi terça, o dia útil seguinte foi quarta, esse aqui é o dia do começo. Dia do começo. Então, meu prazo começa a contar na quinta-feira. Certo? Lembra que a gente está estabelecendo aqui os dias de começo, né? Raquel, terminou o prazo de dilação, o dia útil seguinte, ó, o dia útil seguinte ao do término da dilação é o dia do começo do prazo. Então, percebam que esse dispositivo é meio chatinho, senão você se perde, né? Vem comigo. O dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou intimação for eletrônica. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse ponto aqui é chato mesmo. Olha lá, gente. Primeiro, dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término. E o parágrafo
Não é parágrafo, não. O inciso 9º, que foi acrescentado em 2021. Quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. Isso aqui, gente, não existia, tá? Isso aqui foi acrescentado em 2021. Antes, eu só tinha a previsão do processo judicial eletrônico, que é o PJE, tá? A lei que instituiu o processo judicial eletrônico, tá? Então, a lei do PJE. Pode até anotar, a 11.419. PJE 11.419, ok? De 2006. Ela instituiu o processo judicial eletrônico. PJE. Raquel, imagina que eu fui citada, é uma pessoa jurídica, a ré, ela foi citada, gente, tá? Aqui tá dizendo, ela foi citada de maneira eletrônica. A citação foi eletrônica. Uma coisa é você falar a citação foi eletrônica, citação e intimação, ou quando a citação foi realizada por meio eletrônico. Ah, Raquel, que detalhe. Se ele está fazendo referência ao inciso 5º, Raquel, eu fui lá, eu sou cadastrada já, eu sou pessoa jurídica, eu já sou cadastrada lá no fórum, e eu fui lá e apertei o botãozinho, me dando por ciente. Então, eu fiz a consulta. Então, se eu fiz a consulta hoje, volta aqui para mim, eu fiz a consulta, é o dia útil seguinte à consulta. Então, amanhã é o dia do começo, que é excluído. Agora, Raquel, eu sei que saiu uma decisão lá para mim, mas eu tô sem coragem de apertar o botão que eu me dou por ciente. Então, a lei do PJE diz que eu vou deixar passar 10 dias corridos e aí você vai ser tido como intimado, certo? Só que o que, gente? Passou os 10 dias corridos, você é considerado intimado. O dia útil seguinte à consulta ou o dia útil seguinte ao término do prazo para que a consulta se dê, que é o prazo de 10 dias. Previsto o quê, gente? Na lei do PJE. Beleza? Que ele fala sobre essa consulta. Em 10 dias. E aí, a lei do PJE fala em 10 dias corridos. Né? 10 dias corridos. Raquel, até aí eu entendi. Vai ser sempre o dia útil seguinte à consulta, que eu cliquei, ou o dia útil seguinte ao término do prazo para que a consulta acontecesse. Né? Sempre o dia útil, quando terminar, é o dia do começo. Então, ele também não é contado para fins de prazo. Raquel, entendi. Aguenta aí por enquanto, gente. A data da juntada do comunicado de que trata o artigo 232 ou não havendo a data da juntada da carta aos autos de origem, devidamente cumprida quando a citação ou intimação se realizar por meio de carta. Aqui, ó, Raquel, o sujeito foi citado por carta precatória. O processo está tramitando aqui em Brasília. A gente tem que citar por meio de oficial de justiça uma pessoa que está em Juiz de Fora. Então, o que, gente? É um outro juízo, é uma outra competência, na verdade, é uma outra competência territorial. O processo está em Brasília. Como é que eu faço? Eu tenho que citar uma pessoa que está em Juiz de Fora por meio de oficial de justiça. Então, eu vou encaminhar uma carta precatória para lá, para que o juízo deprecado de Juiz de Fora me ajude nesse ato de citação. Hoje, a maioria dessas cartas, elas são eletrônicas. Então, assim que ele for citado lá, o juízo deprecado comunica eletronicamente. Tá? Se não tiver essa comunicação, a carta precatória, ela vai para o juízo deprecado, depois ela volta para Brasília, que é o juízo deprecante. Então, aqui ele está dizendo, se rolar uma comunicação online, a data da juntada do comunicado de que foi cumprido é o dia do começo. Ou a data da juntada da própria carta devolvida. Então, o exemplo que eu trouxe foi o da carta precatória, tá? Que também o que, gente? Entra dentro dos mecanismos de comunicação dos atos processuais, tá? Beleza, Raquel. A data da publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. Se na questão diz, a decisão foi publicada hoje,
publicada. Então, hoje é o dia do começo. Meu prazo começa a contar amanhã. Disponibilizada hoje, considera-se publicada quarta, né? Veja bem, considera-se publicada na quarta e meu prazo começa efetivamente na quinta, porque o dia do começo é excluído. Gente, isso aqui, ó, além de você ler, você tem que tentar fazer um esforço para entender e fazer questões, porque senão esse artigo ele não entra na cabeça. Volta. Ufa, Raquel, isso é verdade. Quando houver... aqui, ó, gente, o dia da carga. Quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes o processo ele é um processo físico, tá? Hoje, gente, essa não é a realidade atual, é processo eletrônico. Mas antigamente, eu ia lá no cartório fazer carga, então eu levava o processo para o escritório. No dia que eu fiz a carga, é o dia que eu me dou por ciente daquela decisão, que tá lá para eu fazer alguma coisa. Então, no dia que eu tirei os autos da secretaria, aquele é o dia do começo, o dia da carga. Se o juiz der uma decisão na audiência, Raquel, é o dia que eu tomei ciência. Então, o dia útil seguinte, eu já começo a contar prazo, certo? Então, olha lá. Raquel, isso aqui, gente, é muito importante. Eu vou entrar agora numa outra seara, que é a alteração que a gente teve em 2021. Veja bem, hoje a citação é feita preferencialmente por meio eletrônico. Tudo bem? Então, eu tô entrando com a ação, pode vir aqui. Eu quero explicar isso aqui bem para vocês. Raquel, A entrou com uma ação em face de B. E aí, o juiz deu ok e mandou citar. Cite-se o réu. Ok? E aí, eles encaminharam para o réu o quê, gente? Lá para o e-mail. O juiz determinou que a citação fosse feita. O código diz que assim que o juiz determinar a citação, a gente tem que mandar o e-mail em 2 dias para o endereço eletrônico que o próprio réu já tenha fornecido para a plataforma do Poder Judiciário em algum momento. Então, Raquel, a gente mandou um e-mail para o réu. Mandou um e-mail. Ele tem 3 dias para acessar. Gente, se ele não acessar o e-mail dele nesses 3 dias, então ele vai ter que ser citado por outro meio. Então, o fato dele não abrir o e-mail não presume que ele foi citado. Não, não. Ele vai ter que ser citado por outros meios, como oficial de justiça, correio, tá? Então, eu vou dar 3 dias para ele. Tudo aqui é útil. Vou dar 3 dias para você acessar esse e-mail. Você não acessou. Mas e se eu acessei, Raquel? Aí você vai lá, seguir o passo a passo, as orientações do e-mail, e você se deu por citado. Então, vem. O 5º dia útil seguinte à confirmação na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. A probabilidade de cair sem prova é maior do que o inciso 5º, que ficou perdidão aqui. Tá? Então aqui, Raquel, eu tinha 3 dias para poder acessar o e-mail, não foi? Eu acessei, ó, 1º dia, 2º dia, 3º dia. Eu acessei. Acesso. Fui lá e me dei por citado no 3º dia. Então aqui está dizendo que o dia do começo do prazo é o 5º dia útil seguinte à confirmação. Então, aqui, ó, Raquel, eu acessei aqui nesse 3º dia. Aí veio 1º dia útil, 2º dia útil, 3º dia útil, 4º e 5º dia útil seguinte, ó, o 5º dia útil seguinte à confirmação da citação por meio eletrônico. Então, aqui, ó, o 5º dia útil. Tá? Ó, dia útil. O 5º dia útil seguinte ao da confirmação
da citação por meio eletrônico. Esse quinto aqui, gente, é o dia do começo, tá? Então, ele não conta. Você vai começar a contar mesmo no dia útil seguinte. Esse aqui é o dia do começo. Cuidado, gente! Aqui, olha bem, quando você clica lá, se dando por citado, você clicou, porque foi uma intimação, foi eletrônica. Então, é o dia útil seguinte ao dia que você deu, ó, Raquel, saiu uma decisão. Ai, meu Deus, Raquel, saiu uma decisão. Eu fui lá e cliquei. Plum, cliquei. Me dei por intimada. Então, aqui ele está dizendo, o dia útil seguinte ao dia que você acessou é o dia do começo, tá? Agora, gente, se você não clicou, então a lei do PJE diz, você não clicou, a gente vai deixar passar 10 dias, tá? E aí o que, gente? Quando terminar, é o dia útil seguinte ao prazo que você deveria ter consultado. Porque senão a pessoa nunca vai clicar, né, gente? Ah, eu vou ficar aqui. Então, ou você clica, ou você acessa a intimação, ou você deixa passar o prazo do PJL, fala dos 10 dias corridos, e aí terminou esse prazo. O dia útil seguinte ao término é o dia do começo. Entenderam? Volta. Raquel, é bem cheio de detalhe. É bem complexo, sim, mas a gente tem que fazer questão. Lembrando, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponde à última das datas a que se refere os incisos anteriores. Cuidado! Aqui ele está dizendo assim, ó, ajuizei uma ação contra B e contra C. Os dois foram citados pelo correio. Qual que é o... Gente, os dois foram citados pelo correio, tá? A juntada do mandado do B aconteceu segunda. A juntada do mandado de C aconteceu na outra semana. O prazo para contestar, ele só começa da juntada do último mandado cumprido. Por mais que você diga assim, ah, Raquel, o processo aqui é eletrônico, não vai ter dobra de prazo. O prazo para contestar é simples, mas ele só começa a contar, porque ele diz aí, ó, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar é sempre a última data. Então, se você tem 10 réus e é processo eletrônico, o prazo é simples. Mas ele só começa a contar o prazo de 15 dias quando você juntar o último mandado cumprido. Então, acaba sendo um prazo, né? Dependendo da juntada, da demora, acaba sendo um prazo o quê, gente? Extremamente longo, tá? Depois, havendo mais de um intimado, aqui já é intimação, o prazo para cada um é contado individualmente, no caso da intimação, tá? Não confundir com o parágrafo primeiro, que fala de prazo para contestar, tá? Depois, quando o ato tiver que ser praticado diretamente pela parte ou por quem de qualquer forma participe do processo, sem a intermediação do representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprir a determinação corresponde à data em que se der a comunicação. Então, Raquel, o juiz pediu para você juntar no processo para você consignar as chaves de um determinado apartamento. O juiz mandou. Isso o advogado não pode fazer pela parte, gente, pelo cliente. Quem tem que apresentar a chave em juízo é o cliente. Então, ele foi intimado hoje, tá? Então, volta para mim. Quando o ato tem que ser praticado diretamente pela parte, o dia do começo do prazo para cumprir a determinação corresponde à data em que ele foi comunicado. Então, o dia do começo é hoje. Se eu fui intimada hoje para apresentar as chaves, o dia do começo é hoje, então meu prazo já começa a contar amanhã. Ok? E aplica-se o disposto no inciso 2, que fala lá da carta, né, do oficial de justiça, né? Também para os casos envolvendo citação com hora certa. Tá? Gente, ele é um artigo cheíssimo de detalhes, tá? Esse artigo 231. Gente, lembra, o dia do começo é excluído, mas eu realmente tenho que saber qual que é o dia do começo, tá? E eu chamo muita atenção de vocês, em especial, para essa briga entre o inciso 5º e o inciso 9º, tá? Que eu já coloquei aqui, né? Muito bem. Vamos fazer uma questãozinha? Com relação à contagem de prazos, assinale V para afirmativa verdadeira e F para afirmativa falsa. Olha aqui, gente, a contagem de prazo em dias úteis se aplica apenas aos prazos processuais, quando estabelecida por lei ou pelo juiz. Exatamente isso.
né? É uma redação um pouco diferente do 219, mas é o mesmo sentido, tá? Então, esse item tá verdadeiro. O ato praticado antes do termo inicial do prazo, repito, o ato praticado antes do termo inicial não será considerado tempestivo, será considerado sim. Se você praticou o ato antes mesmo de começar o prazo, ele é super tempestivo. Então, esse aqui tá falso. A parte pode renunciar a um prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. E aí, gente, será que eu posso renunciar a prazo? Imagina, o prazo é para contestar. Eu sou a ré. Eu posso renunciar a esse prazo? Sim. Só que eu não vou permitir uma renúncia implícita, uma renúncia tácita. A renúncia tem que ser manifestada expressamente. Então, por exemplo, gente, às vezes o juiz ele dá uma decisão na audiência. E aí ele diz assim, e aí, galera, vocês vão recorrer? Não, renuncio o prazo do meu recurso. Eu também renuncio, para a gente poder ter o trânsito em julgado. Então, isso consta da ata que é assinada pelas partes. Então, a renúncia não se presume. A renúncia de prazo tem que ser expressa. Beleza? Então, ó, Raquel, a parte pode renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Então, ficou VFV. Letrinha o quê, gente? Letrinha E. Ok? VF. É isso mesmo? VFV. Vamos evoluir um pouquinho mais? Aí, ó, eu vou mesclando com os artigos, né? A parte pode renunciar, olha lá, a parte pode renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa. Tá lindo. Aí, olha que interessante, o juiz, ele proferirá despacho em 5 dias, decisões interlocutórias no prazo de 10 dias, são alguns prazos aqui que a gente chama de prazos impróprios, porque são para o juiz. Tá? Então, ó, despacho 5 dias, decisão interlocutória 10, sentença 30. Então, eu coloquei aqui, ó, quem tem memória visual, né? 5, 10, 30. Ok? Despacho são atos do juiz, tá, gente? Despacho, decisão interlocutória e sentença. Então, aqui são atos do juiz. Esses atos, inclusive, eles são conceituados aí no artigo 203. Quem quiser depois fazer um confere, artigo 203. Beleza? Vamos evoluir. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder por igual tempo o prazo a que está submetido. O juiz, tá, gente? Então, ó, em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo, claro, tem que ter motivo, o juiz pode o juiz exceder por igual tempo os prazos a que está submetido. Lembra que aqui são um desses prazos. Então, ele pode, Raquel, exceder? Se tiver motivo justificado, sim. Raquel, o que mais? Incumbirá ao serventuário, o auxiliar da justiça, remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contados da data em que. Então, o serventuário é auxiliar do juiz. Ele vai ter, gente, ele incumbe a ele remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia, concluso é concluso para julgamento, né, para alguma decisão do juiz, e executar os atos contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se ele for imposto pela lei, ou assim que ele tem ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Então, ele tem que agir nesse prazozinho aí de 5 dias, tá? Ao receber os autos, o serventuário certifica o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Gente, Raquel, mas o serventuário, ele está recebendo o processo da onde? Aqui, mais uma vez, muitos desses artigos não fazem muito sentido hoje, tá? Por quê, gente? Quando você vai ao fórum, tem lá a secretaria. Ah, eu vou na primeira vara de família. Tem a secretaria da vara de família. Aí tem os serventuários, tem o diretor de secretaria, tem o escrivão. E dentro dessa sala tem uma outra salinha, que é o gabinete. Então, ou o processo está no cartório, ou o processo está no gabinete do juiz. Quando o processo vai para o gabinete, ele vai concluso para o juiz. O juiz tem que dar alguma decisão. Depois disso, ele volta para a secretaria, para o cartório. Então, se eu tenho que cumprir
se eu tenho que cumprir algum ato em 5 dias, de quando o juiz determinar, eu tenho que saber quando que o processo saiu do gabinete e veio para o cartório. Só que hoje, gente, essa parte física, né? Hoje os processos são o quê, gente? Tudo está certificado eletronicamente. Quando sai do gabinete, né, para o juiz, para o cartório, desculpa, do cartório para o gabinete, né? Então hoje é tudo no ambiente virtual, tá? Muito bem. Nos processos em autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorre de forma automática. Olha lá, independentemente de um ato do serventuário. Hoje, gente, não tem que estar tendo certificação. Antigamente, e aí é claro, a gente falar sobre isso aqui é falar um pouquinho sobre esse passado. Antigamente, quando o processo era físico, eu chegava lá no cartório e falava assim, tô devolvendo o processo com a petição. Aí passava por um relógio para dizer qual foi o dia, a hora que foi entregue. Eu pegava uma via da petição com esse carimbo também para dizer que eu entreguei, né, para ter a minha contrafé, né, para ter a minha cópia. E aí o que acontece, gente? Eu entregava o processo, talvez seja uma coisa tão absurda que eu tô falando, gente, mas isso aqui faz parte da nossa história, tá? Gente, vamos colocar aqui, ó. Eu acho que eu não tenho nenhuma folhinha aqui. Ou tenho? Deixa eu... Eu não sei se vocês conseguem entender. Olha lá. Esse é o meu processo. Minha agendinha aqui da Mulher Maravilha. Esse aqui é meu processo físico. Tudo bem? Eu tô devolvendo ele hoje com a minha petição. Uma conta aqui, ó. Eu tô devolvendo com a petição. Só que eu entregava 2 vias. Porque eu tenho que comprovar que eu entreguei o processo com a petição, né? Então eu falava assim, ó, essa aqui é a minha via. Ele passava as 2 no relógio, dava um barulhão, tec-tec, tec-tec. Uma, ele colocava dentro do processo, desse jeitinho aqui, ó, gente. E outra, me devolvia. Essa aqui é a comprovação de que eu entreguei a petição e entreguei o processo. Beleza? Só que acontece, gente, muitos cartórios, ele colocava o processo aqui, numa pilha, chegou hoje. E essa petiçãozinha que eu entreguei, ai, gente, como é que é o nome? Numa pasta. Colocava numa pasta. E aí, gente, eu tinha que designar um servidor para juntar a petição. Ela ficava num escaninho. Essa é a palavra que eu queria. Um escaninho. Gente, vocês não estão entendendo. Às vezes eu entregava uma petição em janeiro. Quando chegava em março, ela não tinha sido juntada ainda. Se ela não foi juntada, o juiz não viu nada ainda, não abriu prazo para outra parte. E aí a vida segue, Brasil. Então eu tinha que ter um servidor para furar o papelzinho. Tinha advogado que já entregava tudo furadinho, né? Eu tinha que furar. Eu tinha que colocar lá no processo, fazer uma certidão de que dia que eu juntei, tá? Então assim, gente, dá andamento lá na internet, no processo. Gente, era assim, sofrimento. Então eu pegava o papel, furava, colocava aqui dentro, certificava o dia que eu tô juntando. E aí o que, gente? Pra ir pra algum lugar, né? Pro juiz, o que a gente vai fazer? Então assim, gente, tiro, porrada e bomba. O caos total, né? Por essa razão, hoje, quando eu junto uma petição no processo eletrônico, a certificação é automática. Não tem que estar um servidor dizendo, ó, certifique que a Raquel apresentou. Não, graças a Deus, gente, o sistema faz tudo, tá? Tem ponto ruim? Tem, mas, né, gente, vamos combinar que foi positiva a mudança, né? Raquel, eu entendi, muito louco isso aí que você está falando, hein? Pois é, gente, eu vivi essa realidade, viu? É da minha época. O prazo para parte, o procurador, olha lá, o prazo para parte, para o procurador, advocacia pública, defensoria, Ministério Público, será contado da citação, da intimação ou da notificação. É a forma como a gente tem ciência, né? Lembrando que no caso do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública, as intimações são pessoais. Então é carga, remessa ou meio eletrônico, tá? Normalmente, gente, eu tinha até falado sobre isso, o advogado público, as procuradorias, a defensoria, o Ministério Público, eles têm um cadastro. Então, eles têm, né, o acesso a essas intimações por meio eletrônico, tá? Hoje, esse é o meio preferencial. Muita loucura, né, gente? Vamos fazer mais questão? Aí começa, ó. Começa o problema aqui, viu? Deixa eu ver se tem calendário. Aqui eu já coloquei os mesmos artigos que a gente enfrentou. Caio, patrocinado pela Defensoria Pública. Raquel, você já falou que a Defensoria Pública também tem prazo em dobro, hein? Tô ligado. Caio, patrocinado pela Defensoria Pública,
ele intentou uma ação na qual, sem prejuízo do pedido de tutela jurisdicional definitiva, ele pleiteou a concessão de uma tutela provisória de urgência. Então, ó, o Caio entrou com uma ação contra alguém e o Caio estava pela Defensoria Pública, beleza? Apesar do juízo positivo de admissibilidade da demanda, o juiz da causa indeferiu o requerimento de tutela provisória por meio de uma decisão. Então aqui, ó, o juiz, o processo mal começou, o juiz deu uma decisãozinha aqui, que não foi positiva, negou a liminar, de cujo teor o defensor público foi pessoalmente intimado dia 2 de maio, uma segunda-feira. Então aqui, ó, olha eu lá fazendo de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí, Raquel, me ajuda, tô louca? Que dia que o defensor foi intimado pessoalmente? Foi dia 2 de maio, uma segunda-feira. Então aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos parar aqui, vamos ver se vai dar. Raquel, o defensor foi intimado pessoalmente, dia 2 de maio, 2, a intimação pessoal, tá? Lembra, o prazo para o procurador, para a parte, para o advogado público, para a defensoria, ele será contado da intimação. Então, a intimação é o dia do começo, né? Que a gente exclui. Então, ele foi intimado dia 2. Para eu não errar, eu já vou cortar os sábados e os domingos, para não correr o risco. Vislumbrando obscuridades nesse provimento, a defensoria optou por manejar o recurso de embargos de declaração contra a decisão que eu fui intimado dia 2. Raquel, qual que é o prazo aí? Percebam bem, gente. O prazo dos embargos de declaração é de 5 dias desse recurso. Só que a Defensoria Pública, assim como o Ministério Público e a Advocacia Pública, tem prazo em dobro. Então, eu estou trabalhando aqui com 10 dias úteis. 10. O termo final do prazo para interposição por Caio desse recurso acaba que dia? O prazo, Raquel, eu fui intimado pessoalmente dia 2. Então, dia 2 não conta. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 dias, o dia do final conta, é dia 16 de maio de 2022. Entenderam? Então, ó, o dia da intimação é o dia que eu tomei ciência, é o dia do começo, ele é excluído. Eu não posso computar, lembra, 219, lembra dos feriados que eu não posso computar. Tá? Além da Defensoria Pública, que tem direito também a prazo em dobro para todas as suas manifestações, exceto quando a lei prevê um prazo próprio. É o mesmo raciocínio, tá? Então, assim, gente, espero que vocês tenham compreendido a necessidade de você montar o seu calendário, para você lembrar quais são os dias que eu não posso contar, se tem feriado, se tem sábado e domingo, tá? Lembrar, gente, não, esse caso aqui é um prazo normal, mas eu tenho que dobrar porque é defensoria, é Ministério Público, principalmente aqui ele pode envolver questões, e a gente já fez questão disso aqui no treinamento intensivo, envolvendo embargos de declaração, o mesmo recurso, gente, contra omissão, contradição, obscuridade, erro material. A gente viu aqui uma hipótese muito semelhante, só que quem estava apresentando os embargos de declaração era o Ministério Público, que é uma questão que pode cair para vocês, tá? Volta. Raquel, entendi. Coloquei de novo o 219, 224, 231, tá? Que mais? Questão 16. Um menor absolutamente incapaz, vejam bem, o menor absolutamente incapaz, regularmente representado por sua mãe. Então aqui, ó,
menor, absolutamente incapaz, regularmente representado por sua mãe, ele é incapaz. Raquel, isso tem cara de MP, hein? Tá bom. Ele ajuizou uma ação em um foro relativamente, em um local relativamente incompetente, o que, todavia, deixou de ser arguido pelo réu. Então, aqui, gente, ele que propôs a ação, não foi? O menor, ele está devidamente representado pela mamãe, porque ele é menor, absolutamente incapaz. Ele propôs uma ação no foro contra X, no local errado, no foro errado. Era um foro relativamente incompetente. Quem tinha que falar isso, gente, quem tinha que arguir essa incompetência relativa era o réu, o Xão aqui. Só que o que, gente? O que, todavia, deixou de ser arguido pelo réu na primeira oportunidade que ele tinha. Raquel, eu sei que quando o réu não fala sobre a incompetência relativa na primeira oportunidade, aquele juízo que era incompetente se torna competente, o processo continua ali. Só que lembra que nesse processo vai ter a intervenção do Ministério Público como fiscal, porque tem incapaz. Será que o MP pode falar dessa incompetência relativa? E aí, gente? Pode. Tá? Nos processos em que o Ministério Público intervém como fiscal, ele também pode, né, suscitar aí a incompetência, né, relativa do juízo. Então, vem aqui. Raquel, entendi. Nesse cenário, ao ser intimado para atuar no feito, o MP, ele vai atuar porque tem interesse de incapaz, que é o 178, inciso 2. Ele suscitou o vício de incompetência no prazo legal. Nesse cenário, gente, a incompetência relativa, ela vai se prorrogar, pois o Ministério Público não pode suscitar. Errado. A incompetência relativa pode ser arguida pelo réu a qualquer tempo? Não. É sempre na primeira oportunidade, porque aqui a incompetência ela é relativa, não é absoluta. Caso a arguição de incompetência relativa seja acolhida, o processo deve ser extinto. Não, ele é encaminhado ao foro competente. O juiz da causa, ele pode pronunciar de ofício a incompetência relativa? Não, o juiz não pode de ofício da incompetência relativa, súmula 33 do STJ. A incompetência relativa pode ser arguida pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. Pode. Tudo bem? Aqui, ó, gente, eu até coloquei um artigo, um plus, que é o artigo 65, parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que ele atuar. Ok? É um plus aqui, é um a mais pra gente. Que mais aqui? Que mais? Então, ó, 16 já foi pra conta. Vamos à questão 17. Essa questão também, gente, é boa, viu? Questão 17. Deixa eu só ver aqui, gente. Beleza. Depois a gente só vai falar aqui um pouquinho sobre a verificação de prazos e de penalidades. Em decorrência de um tumulto generalizado ocorrido em uma festa, o Ricardo, ele é menor. Olha aqui, ó. Ricardo é menor de 15 anos. Se ele é menor de 15 anos, ele é absolutamente incapaz. Ele é menor impúbere, né? Ele foi vítima de um violento soco, tendo sofrido fraturas na face. Supondo que o golpe havia partido de Cláudio, pai de um amigo seu, a vítima, então aqui, ó, o Ricardo, representado, a vítima, cadê? Vítima representada pelo seu pai, ajuizou em face dele quem? Do Cláudio. Pai de... Então aqui, ó, ajuizou em face dele demanda em que pleiteava a sua condenação ao pagamento de verbas reparatórias de danos morais. Citado, o Cláudio, no prazo legal, apresentou a contestação, tá? Então, o Cláudio foi chamado, houve a citação e ele já apresentou a defesa. A contestação, alegando que não fora o autor do golpe que lesionou o Ricardo, mas sim o Bruno. Ele diz, olha, não foi eu não, foi o Bruno que o acompanhava na festa. Encerrada a fase instrutória, então o processo evoluiu pra caramba,
já teve até produção de provas. Veja bem, a alegação defensiva, olha lá, gente, a alegação defensiva de Cláudio restou comprovada. Então, a alegação de defesa do Cláudio, ou seja, não era ele mesmo, restou comprovada. Nesse cenário, deve o órgão ministerial dotado de atribuição para intervir no feito opinar no sentido de que por que o MP, Raquel, está participando desse processo? Porque tem interesse de incapaz, Brasil. É o 178, inciso 2. Ele vai ter que dar o parecer. Então, gente, ficou provado que não é o Cláudio. Se lá no fim, depois de contestar, depois de provas, eu me convenço que o Cláudio não tem nada a ver, então o que o Ministério Público deve pedir? A improcedência dos pedidos do Ricardo. Olha, contra o Cláudio não dá. Contra o Cláudio, os pedidos são julgados improcedentes. Aqui também, inclusive, utilizando a teoria da asserção, tá? Então, volta. Raquel, o processo, o MP, ele deve pedir que o processo seja extinto sem análise do mérito? Não, gente. Nós já teve contestação, já teve produção de provas. Então, o caso agora é de pedir a improcedência. É uma decisão com mérito, tá? Improcedência. O processo deve ser extinto com resolução do mérito, julgando improcedente o pedido? E aí? O processo extinto com resolução do mérito, julgando-se improcedente. Exatamente. O processo extinto com resolução, julgando-se procedente? Não, já que o parquê, que é o MP, não pode se manifestar contrariamente aos interesses da parte incapaz. Tem nada a ver isso. O processo extinto sem resolução do mérito? Sem não. O réu deve ser intimado para promover a denunciação da lide. Opa, que isso? Né? Não tem nada a ver com essa modalidade aqui de intervenção de terceiros. Certinho? Então, essa eu acho que foi a nossa última questão. Deixa eu ter certeza aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho. Aqui eu coloquei, tá? Mais uma vez o artigo 178 e 179. Deixa eu só aqui, gente, confirmar. Tem 2 artigos que nós vamos agora analisar. Para a gente fechar o nosso edital, eu já falei muito sobre prazo, já apontei no material de vocês os principais artigos, mostrei para o meu de questões, entendo que vocês devem voltar um pouco no artigo 231 para poder memorizar aqueles dias de começo de prazo, tá? E aí, gente, Raquel, e se e se o promotor, ele não devolve o processo no prazo combinado? E se eu não cumpro o prazo, o que acontece? Vem comigo. Então aqui, ó, gente, artigo 233, 234 e 235 pra gente fechar, tá? O nosso treinamento intensivo. Só um minuto que eu vou dar uma olhadinha aqui na garganta. Vejam bem. O que nós temos aqui, ó? Vai dar certinho. Incumbe ao juiz verificar se o auxiliar, se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. O juiz é o chefe, né? Então, eu tenho que saber se a minha equipe está cumprindo os prazos, os meus auxiliares. Constatada a falta, o juiz ordenará a instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, na forma da lei. Agora vem, qualquer das partes, o MP ou a defensoria pode representar ao juiz contra o serventuário, que injustificadamente, o que, gente? Exceder os prazos previstos em lei. Ó, não estão cumprindo, então a gente pode representar. Aí vem o 234. Atenção, esse artigo também perdeu muito o sentido dele com o ápice do processo eletrônico, tá? 234, gente. Os advogados públicos ou privados, o defensor, o membro do MP, todo mundo deve restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Então, assim, gente, antigamente, quando o processo era físico, eu tinha 5 dias. Então, nesse prazo, eu tinha que fazer o que o juiz mandou e entregar o processo físico. Toma aqui, ó, junto com a petição. Raquel, e se eu não entregasse? Eu ia te dar uma chance. Eu ia te intimar para você apresentar em 3 dias. Senão, você poderia perder o direito de vista dos autos fora do cartório. Eu não ia deixar mais você fazer carga. Poderia também
determinar uma busca e apreensão dos autos do processo a ser cumprido por oficial de justiça e uma multa que seria aplicada, no caso do advogado, pela OAB, no caso do promotor, do defensor, do advogado público, pelo respectivo órgão. Então aqui, ó, os advogados, o defensor, o membro do MP, eles devem restituir os autos. Eu estou me referindo aqui a um processo físico, obviamente, né? Deve restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo. Se intimado o advogado não devolver os autos em 3 dias, aqui é tudo dia útil, tá? Perderá o direito à vista fora do cartório, eu não poderia mais fazer carga, e incorrerá numa multa correspondente à metade do salário mínimo. Lembrando que a multa quem aplica não é o juiz, é a OAB, no caso do advogado privado, e os órgãos, no caso do advogado público, defensoria e Ministério Público. Então, ó, meio salário mínimo. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição da multa. Quem impõe a multa é o órgão, tá? Gente, se a situação envolver membro do MP, defensoria ou advocacia pública, ninguém vai ficar ileso, tá? A multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato, ao próprio promotor, ao próprio defensor responsável pela não restituição dos autos. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de um procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Certo? Então aqui, gente, Raquel, o problema aqui que ficou faltando a gente analisar é quando o juiz, o quê, gente? Quando o juiz extrapola o prazo. Embora os prazos do juiz sejam prazos impróprios, não é bagunçado. Raquel, e quando aquele processo não anda dentro do cartório, né? Não tem andamento, não tem decisão, o juiz está para lá de estourando os prazos. Então, a gente vai ter que representar contra o juiz, tá? Como é que funciona isso? Vem comigo. Quando o problema for com o juiz, aí o quê? Literalmente, né, gente? O buraco é mais embaixo. Então, qualquer parte, o MP ou a defensoria, pode representar ao corregedor. Então, olha, juiz, eu vou fazer uma representação contra você, porque você deve estar de sacanagem. Então, olha que interessante, gente. Vou fazer uma representação ou perante o corregedor do tribunal ou perante o Conselho Nacional de Justiça. Ou é CNJ ou é o corregedor do tribunal. Corregedor do tribunal, ao qual aquele juiz está subordinado. Beleza. Contra o juiz ou o relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento. Beleza. Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz é ouvido. Não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado um procedimento para apurar a responsabilidade com a intimação do representado, que é o juiz, por meio eletrônico, para querendo que apresentar uma justificativa em 15 dias. Ele é ouvido previamente. Raquel, deu treta mesmo, não tem como arquivar. Então vamos lá, vai ser um procedimento que tem contraditório. O juiz, que é o representado, ele é intimado por meio eletrônico, tem 15 dias para se manifestar, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o parágrafo 1º, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator do CNJ determina a intimação do representado por meio eletrônico para que em 10 dias ele pratique o ato. Então aqui, gente, sem prejuízo de outros BOs, em até 48 horas, o responsável vai falar assim, vai intimar o juiz ou o relator para que ele pratique esse ato em 10 dias. Raquel, esses dias aí é tudo em dia útil, né? É. Gente, o juiz é aquele desaforado. Ele já se manifestou, ele não quer praticar o ato. E o CNJ já mandou, meu filho, você tem 10 dias. Raquel, e se ele continuar omisso? Acontece, viu, gente? Mantida a inércia,
Ele virou estátua, não quer nada com a do Brasil. E aí? Se ele manteve a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal desse juiz ou do relator, tá? Contra o qual se representou, para que esse substituto dê uma decisão, fale alguma coisa, miserento, em 10 dias. Certo? Então, assim, gente, vocês perceberam que a representação aqui contra o juiz, ela é toda cheia de, né? Ele é ouvido previamente, depois ele tem contraditório, ele é intimado aqui sempre por meio eletrônico, e se ele não fizer mesmo, aí manda pro substituto tomar uma providência, tá? Por quê, gente? Porque aqui você tá ferindo prerrogativas constitucionais do processo. A questão da duração razoável, né? O acesso a uma ordem jurídica justa, tá? Então, princípio da duração razoável do processo, né, princípio da cooperação, inclusive, beleza? Então, meus amores, era isso que eu tinha pra vocês, tá? Gente, procurem dar aquela revisada, principalmente na parte de prazos, tá? Pode ser que a banca cobre uma questão mais singela, né? De prazo, mas lembra, se me exigir a montagem de calendário, né? Normalmente, eu entendo que essa banca, ela não vai trazer questões tão profundas como essas de recurso, porque recurso não está no edital. Então, normalmente ela vai dizer assim, fulano foi intimado para se manifestar em 5 dias, já vai colocar um prazo, né? Quando a lei não diz e o juiz não diz, e o ato tem que ser praticado pela parte, nós já sabemos que são 5 dias. Então, é possível que tenha, tá, alguma questão. Lembrar do prazo em dobro para o Ministério Público, né? Além dos artigos que a gente bateu, gente, muito forte, né? Bateu constantemente. Certinho? Então, fica de olho no 224, no 231, na contagem em dias úteis, tá? E vai dar certo, meus amores, tá? Excelente prova para vocês, né? Já vou aqui contando já na positividade, tá? Qualquer coisa, meu canal de comunicação é o Instagram e o YouTube, né, que é o Direito para Desesperado. Você vai encontrar muita coisa boa, muita dica, simulado, aulas, né? Então, vale a pena conhecer, se inscreve lá. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.